Imagina que você está sentado no sofá da sua casa. Você pisca e de repente não sabe mais quem você é. Seu nome desapareceu, suas memórias desapareceram. Você não se lembra mais da sua família, você não se lembra que é humano. Na verdade, você nem sabe o que é um humano. Agora imagina acreditar com absoluta certeza que você se transformou em uma roda girando eternamente, uma cerca de madeira ou até a página de um livro. Parece impossível, né? Mas milhares de pessoas relatam exatamente isso após usar uma planta chamada Salvia divinorum. E o mais estranho, muitas delas descrevem experiências assustadoramente parecidas. Hoje nós vamos mergulhar em uma das substâncias mais misteriosas já descobertas. Uma experiência tão estranha que até usuários experientes de LSD, cogumelo e DMT afirmam que nada os preparou para ela. Mas antes vamos falar um pouco sobre o que é a Salvia divinorum. A Salvia divinorum é uma planta originária das montanhas do México. Por séculos ela foi utilizada por povos indígenas em rituais espirituais. Mas fora dessas comunidades ela ganhou fama por outro motivo. Seus efeitos são completamente diferentes de praticamente qualquer outro psicodélico conhecido. Enquanto o LSD e cogumelo costumam alterar sua percepção da realidade, a sálvia parece simplesmente apagar a realidade e substituir ela por outra. E o princípio ativo responsável por isso é a salvinorina A, uma molécula tão incomum que atua em receptores cerebrais diferentes daqueles ativados por LSD ou psilocibina. E talvez seja justamente por isso que torna seus efeitos tão estranhos. A maioria dos relatos segue um padrão. A pessoa fuma um extrato, espera alguns segundos e então tudo desaparece. Sem transição, sem aviso, sem preparação. É como se alguém apertasse um interruptor dentro da sua mente. Muitos usuários descrevem uma sensação de serem puxados violentamente para outra realidade. Não observando essa realidade, mas meio que fazendo parte dela, completamente. Um dos relatos mais famosos envolve uma experiência que se repete em diferentes usuários, a sensação de se transformar em uma roda. Sim, uma fucking roda. Uma pessoa descreveu que deixou de existir como ser humano e passou a fazer parte de uma gigantesca roda cósmica. Ela sentia cada segmento girando, cada parte da estrutura e acreditava que sempre tinha sido aquilo. Não por minutos, mas por uma eternidade. E quando ela voltou ao normal, ficou chocada a descobrir que tinha passado apenas alguns minutos. Agora imagina algo ainda mais estranho. Alguns usuários relatam viver vidas completas durante a experiência. Eles afirmam ter acordado em outro mundo, conhecido novas pessoas, construído relacionamentos, passado anos naquele lugar, somente para retornar minutos depois e perceber que tudo aconteceu durante a trip. Pensa nisso por um segundo. Como você reagiria se tivesse memórias de décadas em outro universo? E então descobrisse que tudo aconteceu em menos de 10 minutos. Seria bizarro, né, cara? E esse é talvez o aspecto mais estranho da sálvia. Usuários frequentemente relatam deixar de ser pessoas. Alguns afirmam ter virado móveis, paredes, engrenagens, objetos comuns. E durante a experiência isso parece completamente normal. Eles não acreditam que viraram um objeto. Eles sabem que são aquele objeto. É uma convicção absoluta. É absurdo isso, tá ligado? E isso gera uma pergunta muito inquietante em mim. Por que tantas pessoas relatam experiências semelhantes sem terem contato umas com as outras? Tipo, se você parar pra pensar, cara, existe uma coincidência muito grande aí, né, cara? E existe um outro fenômeno curioso também. Ele é conhecido como a Mulher da Sálvia. Diversos usuários relatam encontrar uma presença feminina durante a experiência, uma entidade que parece observar ou guiar o usuário por essa outra realidade. Alguns o descrevem como acolhedora, outros afirmam que sua presença é extremamente perturbadora. Ninguém sabe exatamente por que esse padrão aparece tantas vezes, mas ele continua surgindo em diversos relatos ao redor do mundo. E com certeza vai continuar surgindo. Mas apesar da curiosidade e dos lados positivos em torno da substância, nem todas as experiências são positivas. E isso é muito óbvio, né? Seja com maconha, LSD, cogumelo, cachaça, enfim, todas essas merdas aí podem fazer mal, né, cara?
E alguns usuários descrevem momentos de terror absoluto, pânico, confusão, perda completa da identidade. A sensação de estar preso para sempre nessa realidade. Era como se... É tipo aquela sensação de que você vai ficar na brisa eterna, tá ligado? E por isso, mesmo sendo uma experiência curta, muitos usuários consideram a Salve uma das substâncias psicodélicas mais intensas que existem. E eu falo que muitos comparam ela até com DMT, né, cara? Tem essa linha tênue, né? Tipo, qual que é mais potente, DMT ou sálvia? Mas aí fica o mistério, né, cara? Talvez a pergunta mais fascinante seja por que tantas pessoas descrevem elementos parecidos. Tipo, rodas, engrenagens, realidades paralelas, a sensação de ser puxado, entidades observando. Tipo, são apenas coincidências mesmo? Padrões criados pelo cérebro humano? Ou existe algo a mais acontecendo? Até hoje ninguém sabe responder essa porra. E fica essa incógnita, tá ligado? Mas enfim, esse vídeo aqui foi mais sobre curiosidade mesmo, porque eu ouvi falar da Salve há muito tempo e eu vi que muitas pessoas nunca ouviram falar dela, não sabem o que ela é, de onde ela veio, o que ela faz, né? E eu resolvi compartilhar um pouco do meu conhecimento pra vocês. E sendo assim, cara, a Salvia divinorum continua sendo uma das substâncias, né, uma das experiências mais misteriosas já relatadas. Uma substância capaz de destruir temporariamente tudo aquilo que você considera ser sua identidade. Seu nome, sua história, sua própria humanidade. E talvez seja justamente aí que torna a Sálvia tão fascinante. Porque no momento em que você esquece quem é, a pergunta deixa de ser o que eu estou vendo e passa a ser o que eu sou, o que eu realmente sou, da onde que eu vim, tá ligado? Mas aí, cara, fala pra mim, você teria coragem de experimentar algo capaz de apagar completamente sua identidade por alguns minutos? Comenta aí e deixa sua opinião, eu juro que eu vou ler ela. Enfim, aqui foi o Vitor na lista e muito obrigado por assistir.